Prefeito, a nossa Santa Casa tem uma longa história já de intervenção da administração pública. Isso começou lá no mandato do Major Zitelli. Atualmente, percebe-se que a população tem como um sonho distante a desintervenção da Santa Casa. Que pé que se encontra a Santa Casa em si e qual é o momento ideal para tirar o braço público de lá de dentro da intervenção? Bom, vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo aqui, não se faz dinheiro, não se faz gestão de saúde sem dinheiro no caixa da organização. Isso para mim tá pacificado essa questão. Mas você pode fazer um grande resultado com aquilo que você tem, desde que você tenha pessoas que saibam fazer, saibam realizar. Tá? Sob a intervenção da Santa Casa ser um sonho distante, eu diria que se tivesse lá atrás seria. Hoje já não mais. Hoje eu já começo a olhar para o horizonte e eu já começo a ver quando que nós poderemos realmente sair da Santa Casa, sair da intervenção. Tá? Todos sabem da evolução, todos da dívida da Santa Casa, todos sabem dos problemas que a Santa Casa enfrentou durante todos esses anos. Embora eu acho que teve pessoas boas que passaram lá dentro, uma delas é o Sr. Paulo Sene, que está junto com a gente, de alta confiança, pessoa idônea, pessoa que conhece a Santa Casa, que conhece os problemas da Santa Casa. Até agora de manhã nós tivemos uma reunião juntos aqui, de quase 2h30, já montando uma estratégia também, até para a gente tentar buscar mais faturamento dentro da Santa Casa. E quando eu estava fora, é outro assunto também, igual a prefeitura. A gente sempre ouvia, não tem condição, não tem jeito, é assim mesmo. Lá fora eu sempre falava, eu vou tentar entrar, se eu entrar eu vou ver realmente se não tem jeito. A mesma coisa a Santa Casa. A gente ouvia muito as pessoas falarem que aquilo era um poço sem fundo, que aquilo não tinha condição, que não tinha jeito, que etc, etc. Realmente, é difícil, sempre falta dinheiro. Mas eu falei, deixa eu entrar para ver como é que está. Quando a gente toma a decisão de trazer uma empresa de consultoria que entende de gestão hospitalar, e eu vou dizer aqui sem medo de errar, é difícil você achar uma pessoa dentro de Itápolis que tenha um gabarito nível A de gestão hospitalar. Hoje você não tem um profissional aqui dentro nesse nível. Então a decisão nossa de trazer a empresa de consultoria para auxiliar o nosso interventor, trouxemos também o Sr. Miquita para ajudar na parte administrativa. Trouxemos uma outra pessoa que também tem conhecimento de administração hospitalar e colocamos dentro da administração. E aí começamos a desenvolver o projeto, o planejamento estratégico que a Santa Casa iria atuar. Isso deu muito resultado. Por quê? Nós começamos a negociar todas as pendências que a Santa Casa tinha. A maior delas precisou muito da interferência da prefeitura, que era a dívida que tinha com a CPFL, em torno de 5,5 milhões. A tentativa, eu até brinco, né? Não adianta, a gente cai para frente, para cima e atirando. A tentativa de derrubada daquelas torres de energia elétrica com a finalidade de atingir o nosso governo drasticamente para que a gente ficasse numa situação que naquela semana a gente tinha quase 3.000 frascos de vacina que precisavam de energia. Você tem uma cidade sem energia e eu poderia perder 3.000 frascos de vacina. Aquela tentativa fez com que a gente se aproximasse da CPFL, buscasse um entendimento pelas partes para a gente fazer a negociação da dívida Santa Casa CPFL. Em contrapartida, foi uma questão financeira muito positiva para o município e em contrapartida nós trouxemos o parque de iluminação de LED que hoje está aí instalados. São 5.500 pontos de energia de iluminação de LED no nosso município, aprovado por todos, elogiado por todos e enciumado pela nossa região. Porque todo mundo, algumas cidades possuem LED na sua avenida de entrada, mas não no seu quadrilátero urbano. E a gente foi a primeira cidade a dar esse avanço. Essa negociação tirou a dívida, tirou 5,5 milhões da dívida. Quando nós assumimos, janeiro de 2021, a dívida que foi passada para nós
era de 37 milhões e 90 mil. Todo o relatório que a Santa Casa trabalhou naquela semana posicionou a gente, 37 milhões e 90 mil. Dali nós já tiramos 5 milhões e meio. Outras negociações que acabaram acontecendo com o fornecedor, com ações trabalhistas, que nós tínhamos bastante, com fornecedor de remédio, de oxigênio, tudo foi sendo trabalhado durante esses 2 anos. Tá? Nós fizemos o investimento, aí gerou-se uma ideia de criar o Mais Saúde Itápolis, porque eu tinha uma demanda reprimida dentro da nossa rede municipal de saúde, pessoas na fila de 2, 3 anos com consultas, exames, cirurgias, e aí eu tinha a possibilidade de comprar esses serviços da Santa Casa, ou seja, eu estou comprando o serviço, estou tirando as pessoas da fila, trazendo para a realização desses exames, consultas e cirurgias, e estou fazendo com que a Santa Casa aumente o seu faturamento. Tá? Nós fizemos em 2 anos, esse programa começou a operar em outubro de 2021. Agora em dezembro de 2022, ou seja, 1 ano e 2 meses, nós fizemos mais de 17 mil procedimentos comprados da Santa Casa. Só de cirurgias foram mais de 300 cirurgias já realizadas. E aí é muito fácil saber o retorno disso. É só perguntar para o cidadão itapolitano, para a cidadã itapolitana, que usou esse serviço lá de atendimento. Que eles falam, atendimento de excelência foi perfeito. Tá? Em cima disso, havia algumas questões de gestão dentro da Santa Casa que nós tínhamos que atuar. Nós tivemos uma decisão muito acertada de comprar duplicar, né? Foi um aumento de 140% na produção nossa de oxigênio. Quando eu peguei 420 mil e comprei uma nova usina de oxigênio e instalamos lá. No início daquele estouro da pandemia, porque não iria faltar oxigênio, porém a demanda seria muito grande. Eu sempre dou esse exemplo. O caminhão que vinha para entregar oxigênio para nós, quando ele estivesse na metade do percurso retornando para o seu depósito, para a sua fábrica, o oxigênio que ele deixou aqui já foi consumido. Então, o investimento nosso na época, de 420 mil para montar uma nova usina de oxigênio, que elevou a nossa capacidade para 24 metros cúbicos hora, a gente produzia 10, salvou muitas vidas dentro da nossa Santa Casa e evitou um custo operacional altíssimo, que nós tivemos cidades vizinhas gastando 250 mil reais todo mês comprando oxigênio. Então, em 2 meses de operação, a usina se pagou. Foi uma decisão muito acertada. Além disso, tínhamos um tomógrafo que foi doado para o município em 2018. 3 anos parado lá dentro, que não tinha sido colocado em operação. Informações é que o custo era alto, que tinha que treinar a equipe, que precisava contratar médico. A gente tomou a iniciativa, tivemos coragem para mexer nesse assunto e resolver. A questão das máquinas de diálise doada pelo seu Nelson Mantovani, da família Mantovani. Também um assunto parado na justiça. A gente teve coragem, treinamos a nossa equipe, fizemos os investimentos, colocamos para operacionar. Foi feito investimentos também, um novo processo de compra de remédio para automatizar ainda mais a nossa farmácia, para gerar economia. Foi feito um investimento de 45 mil reais com tecnologia de informação. E assim foi mexendo dentro da Santa Casa em pontos estratégicos que precisavam de atuação. Isso tudo montou uma estrutura boa. Hoje a Santa Casa atende bem o nosso cidadão. A gente tem o retorno desses atendimentos. Claro que às vezes o pronto-socorro está lotado, às vezes tem alguma coisa que ainda precisa ser feito de ajuste. Hoje a gente trabalhou nessa questão também, mas o Mais Saúde Itápolis, programa meu e do Rodolfo, que também é um programa inovador dentro do município, que nunca foi feito. Hoje tem aprovação de 100%. De quem usou esse programa tem aprovação. Antigamente para fazer a consulta, marcava o exame e ficava 6, 8 meses para fazer o exame. Hoje, praticamente quase no dia seguinte ou na semana seguinte, no encaixe lá, já vai lá, já faz os exames. O único exame que a gente não consegue ainda ter uma fila bem reduzida é a ressonância, porque não se faz aqui em Itápolis, eu não tenho esse exame contratualizado com a Santa Casa.
Então a gente precisa do suporte fora de Itápolis. Todos os outros a gente tem aqui. Essa dívida de 37 caiu para 21, dezembro de 21, caiu para 32 milhões. E agora em dezembro de 22 nós estamos com o relatório da Santa Casa nos apontando a dívida em 24 milhões. E essa dívida, ela é essa diferenciação que existe desses valores? É de dívida que já foi quitada ou ela agora está distribuída para mais tempo e dá para a Santa Casa pagar por mês? Assim, a única dívida que nós temos, claro que tem parcelamento, mas a dívida mais pesada é aquele da CPFL dos 5 milhões e meio, que a Prefeitura assumiu as parcelas, o projeto passou pela Câmara, foi aprovado, passou pela Fiscalização da Saúde, foi aprovado, jurídico, tudo correto. Ali não tem, até nós tivemos questionamento no Ministério Público por políticos e perderam. Tá? Porque foi feito, eu não faço as coisas debaixo do pano. Todo mundo já tem 2 anos que o MI está aqui e todo mundo sabe como é que é o MI. Entendeu? Duro, firme, às vezes até chato, mas correto. E é assim que eu vou continuar sendo. Essa é a minha história de vida, eu não vou mudar. Se tiver que fazer coisa meia boca ou um acerto que não é correto, não vai ter assinatura do MI. Pode ter certeza. Não vou meter minha assinatura em coisa que não esteja totalmente autorizado. Baseado em portaria, baseado em lei, baseado em justificativas jurídicas. Tá? Então tem esses 5 milhões e meio que nós assumimos, mas nós trouxemos o LED. Então o município, isso aí foi um case de negociação, que até os prefeitos falam, poxa, como é que você conseguiu? Como é que você fez? Tudo é o momento, você tem que estar no local certo, mas você tem que ter firmeza na tua negociação. Para se ter uma ideia, a negociação com a CPFL iniciou em 2.000 pontos e a parcela era 142 mil reais. 141, alguma coisa assim. Nós finalizamos a negociação em 5.500 pontos e a parcela eu trouxe para 92. Porque também tem outro aspecto. Diga a verdade, mostre a verdade para quem quer que esteja à mesa negociando com você. Seja sincero. Porque você, dizendo a verdade agora, é o que eu falei, nós estávamos conversando agora antes, né? A verdade dita agora, ela vai ser verdade daqui a 1 milênio. Então isso foi muito importante. O resto das outras dívidas foram trabalhistas, que estava no sai funcionário, nunca foi acertado. Tinha dívida com o sindicato também que precisava ser acertada. Uma série de amadorismo, vou falar, né? Coisas que não se deve fazer, que precisavam ser corrigidas e a gente corrigiu. Um aspecto muito positivo, quando a gente assumiu a Santa Casa, que nós fomos falar com todos os servidores da Santa Casa, os funcionários da Santa Casa. Eu sou um cara de equipe, eu sou um cara de grupo. E eu falei a eles, nós vamos estruturar a Santa Casa, vocês vão ver uma nova gestão, trabalho sério, mas eu preciso da parceria de vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Em contrapartida, nós vamos rever o salário de vocês, nós vamos rever valor de ticket, nós vamos rever outras melhorias para a qualidade de vida de vocês. E isso foi feito. Foi reformado o refeitório, foi investido na cozinha. O salário deles em 2021, nós demos 8,93% de aumento. Agora em 2022 foi dado 13% de aumento para eles. O ticket, quando nós entramos, era R$ 170. Primeiro ano subimos para 200 e esse ano subimos para 220. Ou seja, há uma sinergia muito positiva. O funcionário da Santa Casa já entendeu, o bom funcionário da Santa Casa já entendeu que nós estamos trabalhando sério. Então ele está se engajando, comprando a ideia e vindo como parceiro. Ninguém faz nada sozinho, até aqui na prefeitura. Eu dependo de todos. Falo isso para os meus secretários, para os adjuntos, falo isso para todo mundo. Eu dependo de todos. Os projetos nossos que estão em andamento, se não tiver o engajamento das pessoas, não tiver o comprometimento do servidor, ele não acontece. Por mais que o MI queira fazer, o Rodolfo queira fazer, todos nós queremos fazer e realizar, porque nós vamos deixar um legado para a nossa sociedade. Mas a gente depende dos parceiros administrativos. E hoje na Santa Casa a gente tem esse funcionário como parceiro administrativo. Tá? Já já eu acho que o governo deve achar uma situação de resolução com relação ao piso dos enfermeiros. É merecido, precisa atuar.
Só que também precisa dizer às Santa Casas de onde vai vir o dinheiro. Porque as Santa Casas, de um modo geral, né, hoje não teria condições de assumir toda essa questão de percentual e de valor. É uma situação bastante delicada que a gente tem pela frente. Mas eu acredito muito na Santa Casa. Hoje, dezembro de 22, a dívida caiu para 24 milhões. Nós estamos estimando um aumento de faturamento agora em 23, na ordem, eu acho que vai bater a ordem dos 60% de aumento de faturamento da Santa Casa. Estou torcendo muito para isso, a gente também depende da economia, mas as estratégias da Santa Casa hoje já foi sinalizado para a gente buscar montar uma estrutura de área comercial que nós precisamos. São passos que tem que ser dados e nós vamos fazer. Cada um dentro do seu time, mas nós estamos realizando. Eu acredito, desses 24 milhões, nós temos 15 ou 16 milhões que são dívidas previdenciárias e não previdenciárias, governo federal. Se a gente conseguir bater o martelo na negociação que entrou em curso graças a uma boa atuação política também, nós vamos reduzir desses 24, nós vamos tirar aí pelo menos mais 15 ou 16 milhões. Tem desconto de multa, tudo. Claro que serão, por exemplo, 60 parcelas, 50 parcelas, 70 parcelas, aí tudo vai depender da negociação. Só que eu entro duro na negociação, defendendo a instituição. E aí é que tem valor. Tá? E a gente vai conseguir ter um êxito. Tenho muita esperança que eu entrego o governo nosso em dezembro de 2024 com a dívida abaixo de 10 milhões. Eu tenho muita esperança disso. Tá? Mesmo tendo alguns parcelamentos, mas a gente está trabalhando muito forte para isso. Se isso não acontecer, vai ficar entre 14 ou 16 milhões, mas se você pensar em 4 anos, você reduzir quase 18, 19 milhões de dívida de uma instituição que vinha se endividando em torno de 4 a 5 milhões por ano, se seguisse do jeito que estava hoje, a dívida da Santa Casa hoje ultrapassaria 45 milhões. Hoje está em 24. Não é só mensurar aquilo que a gente teve de resultado, mas também aquilo que nós evitamos que continuasse acontecendo dentro da Santa Casa. Eu acho que todo mundo que passou lá tentou fazer o seu melhor, cada um dentro da sua estratégia. Porém, eu tenho certeza o caminho que eu coloquei, a estratégia que a gente colocou, no sentido de defender a instituição e de fazer um trabalho correto, um trabalho que a Santa Casa merecia. Hoje eu também digo para você, é difícil? Mas tem jeito, tem como fazer. Tá melhorando muito o faturamento da Santa Casa, nós temos algumas coisas para negociação, para colocar em funcionamento, e eu acredito muito nesse caminho que a Santa Casa vai percorrer daqui para os próximos 4 ou 5 anos. Aí sim, faturamento atingindo um nível de sustentabilidade, as suas dívidas controladas, os seus parcelamentos em dia. É outra coisa também que a Santa Casa, no nosso governo, hoje, novamente eu vou ter que confirmar com o seu Paulo Sene. Desde o primeiro dia que nós entramos no governo, todas as obrigações trabalhistas, fundo de garantia, férias, 13º com o servidor, com os fornecedores, tudo em dia. E aqui eu volto, o que a gente está fazendo aqui na prefeitura, volto o holofote para a Santa Casa. Credibilidade, ela precisa ganhar credibilidade. A imagem da Santa Casa estava muito arranhada. E eu vou ter pulso firme, punho de ferro, não vou permitir política lá dentro enquanto eu for prefeito. Pode falar o que quiser. Quer fazer auditoria? Pode chamar até o FBI agora dentro do meu governo. Vai lá. É que nem eu falo aqui. Não chama só a Polícia Federal, não. Chama o FBI. Traz o FBI aqui para fazer. Abre tudo, computador, pode abrir tudo. Eu não tenho medo disso. Agora, e eu não vou permitir interferência com intenções empresariais. Isso eu não vou permitir. Eu acredito muito na Santa Casa, acredito no seu futuro, acredito nessa finalização desse trabalho, dessa intervenção da prefeitura. Mas eu acredito que a partir de 24, 2025,
Esse ano ainda não teremos condições de sair da intervenção. 2024, 2025, 2026 são anos que eu acho que o faturamento da Santa Casa vai atingir o ponto de sustentabilidade dela. Ela tem que continuar vendendo os seus serviços. A prefeitura vai sempre, se for prefeitos inteligentes, né, como a gente está sendo de estratégia, né, a prefeitura pode continuar comprando o serviço da Santa Casa para atender a nossa população. Deve fazer isso. Porque na ponta da corda está o cidadão sendo bem atendido, tendo os seus exames em dia. Pode ver nas outras cidades ainda continua. 8 meses, 1 ano para realizar exames, para realizar cirurgia. Hoje em Itápolis é 1 semana, 2 semanas, já está atendido, feito o exame, é caso cirúrgico, faz dentro da Santa Casa, está contratualizado? Tudo também contratualizado. Vai lá e faz a cirurgia, já volta para casa, a gente tem um retorno. Meu celular, graças a Deus para essas coisas, esse ponto aí vem um retorno muito positivo. Eu não preciso nem fazer pesquisa. 17 mil procedimentos, entre exames, consultas, exames e cirurgias. 340, 330 cirurgias, eu acho que o número era esse, ou 314, eu não lembro agora. Mas mais de 300 cirurgias, eu tenho aqui, né? 314 cirurgias, aí, lembrei o número. 314 cirurgias. Pergunta para essas 314 pessoas quanto tempo elas estavam esperando. E nós resolvemos. É isso que importa para nós. É isso que nos dá confiança e inspiração para a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Ajudando, que essa é a missão do gestor público. Organizar a estrutura da instituição e servir ao seu povo. Dar qualidade de vida ao seu povo e atender a sua população. A gente está avançando e conseguindo cumprir essa missão.